Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique informado de tudo o que acontece. Ribeirão do Tempo, capítulo 41, segunda-feira, 1 de maio de 2017. Leia diz a Arminda que se o assunto é profissional, elas podem ir adiantando o expediente, por ser assistente de Joca. Mas, Arminda afirma que não costuma tratar com subordinados e vai embora quando Joca chega, que promete ajudá-la se for preciso. Como sempre, Arminda desdenha de Joca. Yara explica para Silvio que as despesas da pousada são muito maiores do que o faturamento, na qual ele estranha e revela ao detetive que pretende pedir a guarda de Diana até encontrar uma solução para o caso dela. Karina conta para Tito que viu ele entrando no carro de Newton. Ele pede para Karina não comentar isso com ninguém. Porém, Silvio nota que Ellen está aflita e pergunta o que está acontecendo e ela o responde dizendo que está preocupada com a audiência pública. Enquanto isso, Nicolau deixa claro para Lilian que ele é quem decide se vai ou não se casar com Arminda e confirma para Flores que está quase noivo dela. Filomena fica desesperada ao saber que Quirêncio não terminou o quadro e afirma que vai embora de Ribeirão. Eleonora propõe que elas tentem conscientizar Quirêncio da responsabilidade que ele assumiu e juntas tentam convencê-lo a entregar o quadro, mas ele foge com a pintura. Eleonora tenta recuperar o quadro, mas ele não entrega o quadro a ela. A milionária afirma ter solucionado um jatinho para buscá-la, apesar de Quirêncio falar para Marisa que vai vender o quadro de Madame do Réu na praça. Ribeirão do Tempo, capítulo 42, terça-feira, 2 de maio de 2017. Quirêncio coloca o quadro para vender na Praça do Enforcado em grupo de turistas. Se aproxima e fica olhando o quadro. Enquanto isso, Teixeira avisa Eleonora que o jatinho já está a caminho para buscá-la. Enquanto Eleonora não chega, Célia vê o quadro de Quirêncio exposto e faz um elogio ao artista e conta para Bruno que o quadro está à venda na praça e ele tenta convencê-lo a desistir de vender o quadro. Uma americana tenta negociar com Quirêncio por intermédio de Sérgio. Arminda se aproxima e cobra a oferta da americana, que não entende a confusão e acaba desistindo de comprar a obra. Chegando lá, Eleonora oferece a Quirêncio $10.000 pelo quadro, mas ele recusa. Com isso, ela pega o quadro e sai, porém Quirêncio tenta impedi-la puxando o quadro. Teixeira o agarra e o leva à força para o chafariz, onde lá, fica com parte de seu bumbum à mostra. Ao ver aquilo, Eleonora desmaia por reparar, junto com Teixeira, o seu sinal. Ribeirão do Tempo, capítulo 43, quarta-feira, 3 de maio de 2017. Tito fica furioso quando Cloris comenta com Tito que está correndo um boato de que Newton está de caso com Ellen e acusa Karina de ter espalhado a fofoca. Porém, ela se defende dizendo ao noivo que outra pessoa pode ter visto Newton e Ellen juntos e espalhado o boato. Ellen revela para Newton que vai propor a separação a Silvio, onde ele aproveita para demonstrar o quanto já estava ficando incomodado com essa situação. Quando Ellen coloca seu plano em ação, Silvio lhe pergunta se ela conheceu outro cara, na qual ela pede para que ele não tornar as coisas ainda mais difíceis.
Os dois estão quase discutindo quando Guilherme chega com Carlos. Teixeira fala para Brandão que Eleonora quer que ele retire uma amostra do sangue dela para um teste de DNA, sendo ressaltado pelo advogado para o médico que o assunto é sigiloso. Brandão recolhe o sangue de Eleonora, que revela a Teixeira que vai contar a verdade para Filomena, que se despede de Sancha e avisa que não vai conseguir se despedir do pai. Teixeira vê Filomena saindo de casa com uma mala na mão e diz que Eleonora tem um assunto muito importante para falar com ela. Ribeirão do Tempo, capítulo 44, quinta-feira, 4 de maio de 2017. Filomena fica pasma ao saber de Eleonora, que pede para manter o assunto em sigilo, que ela abandonou seu filho há 50 anos e só lembra que ele tem um sinal grande com o formato do mapa do Brasil na nádega, negando-se a acreditar no que ouviu. Ellen fala mais uma vez para Silvio que quer a separação. Porém, ele recusa o seu pedido e pede para ela ter paciência e garante que a relação deles vai melhorar e sai para sobre o assunto com Tito fica angustiado por não poder. Na casa de internação, o inspetor permite que Guilherme fale com Diana por 5 minutos. Guilherme e Diana conversam encantados. Enquanto isso, Brandão recolhe o sangue de Filomena e afirma que o resultado do exame sai em poucos dias. Ferrolho explica para Nazinho e Virgílio que pode morrer gente na operação. Karina vê Filomena caminhando pela praça e pergunta o que ela está fazendo em Ribeirão. Ribeirão do Tempo, capítulo 45, sexta-feira, 5 de maio de 2017. Karina provoca a Filomena dizendo que em outra cidade, longe de Quirêncio, fica mais fácil para ela arranjar um namorado. Mas, Filomena toma coragem e conta para Karina que gosta de Tito e que quando eles transaram quando o aventureiro estava solteiro, deixando-a sem ação e perplexa. Filomena decide adiar a sua viagem para poder conversar com o pai. Quirêncio fica aliviado ao receber a notícia por Romeu e vai visitá-la, onde neste momento, ela o avisa que vai passar uns dias na casa de Ellen e Carmen. Silvio fica furioso ao ver Ellen e a vê abraçada com Newton, no momento em que ele vai buscá-la na Secretaria do Meio Ambiente e dá um soco nele, exigindo explicações, enquanto Ellen tenta acalmá-los. Ao visitar Eleonora, Nicolau tenta agarrar Arminda, que se desvencilha dele e deixa claro que o casamento deles é apenas uma hipótese. Joca vai até o casarão de flores e diz ao professor que anda aflito, pois está há muito tempo sem trabalhar, onde ele o aconselha a se recolher por mais algum tempo. Nicolau entra com cuidado no casarão de Flores para que ninguém o veja. Flores revela ao senador que Joca não lhe é mais útil e por isso tem que pensar em alguma maneira de se livrar dele. Virgílio pede para Yara representar a pousada em uma audiência trabalhista, pois ele vai precisar resolver um problema que surgiu de última hora. Nazinho entrega metade da grana para Ferrolho e avisa que a outra metade vai ser entregue depois do serviço pronto. Virgílio e Ferrolho chegam ao hangar. Ferrolho começa a fazer o serviço, sob o olhar de Virgílio. Yara pede para Newton saltar no lugar dela,